Antes ainda de eu falar sobre o que mais faz um diácono, é importante que a gente tenha claro uma coisa sobre os sacramentos. Eu falei antes que a Eucaristia é um sacramento, e eu falei que os bispos, os padres e então os diáconos também exercem uma função ministerial. Para a gente entender um pouco mais o contexto, lembra ainda de que a nossa fé está fundamentada naquele pilar, palavra, tradição e magistério, e que este pilar ele vai aos poucos se desenvolvendo na história e com isso vai desenvolvendo a nossa fé, as coisas que nós cremos e nós acreditamos dentro da nossa igreja. Um dos elementos que se desenvolve ao longo desse tempo e também está ligado a esse tripé são os sacramentos, que a gente pode dividir em três partes. Os sacramentos de iniciação à vida cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Os sacramentos de iniciação à vida cristã são aqueles que nos projetam para a vida da fé. São aqueles sacramentos que nos abrem a luz, que nos abrem o caminho e nos recordam e nos fazem filhos de Deus. Primeiro é o batismo, depois a Eucaristia e a Crisma. O sacramento de cura são aqueles sacramentos que vêm até essa pessoa que então agora é filha de Deus, é filho de Deus, e que muitas vezes, ferida por questões físicas, por doenças, muitas vezes precisa da cura. Então, tem, por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos, mas também essa criatura que é filha de Deus, infelizmente, se perde no pecado e essa também é uma ferida profunda, que nem sempre é física, mas muitas vezes é uma ferida lá na alma. Então é uma ferida que também precisa de remédio. Por isso que nós temos o segunda caixinha, vamos chamar assim, dos sacramentos, que é os sacramentos da cura. E o que vem para remediar essa ação do pecado na nossa vida é a confissão. É poder chegar até Deus e dizer, Senhor, eu errei diante de Ti, por isso, por isso e por isso, peço perdão e confio na Tua misericórdia. E a misericórdia de Deus se faz viva na nossa vida e se faz remédio. Nos traz de volta a dignidade que a gente antes tinha perdido por ter dado mais atenção ao pecado do que à graça e ao pedido de Deus. E a terceira caixinha, então, de sacramentos são os sacramentos do serviço. O que nós conhecemos bastante é, por exemplo, o matrimônio, em que duas pessoas, um homem e uma mulher, unem-se e já não são mais dois, mas um só, e essa união é para que os dois, construindo a sua família, alcancem sempre mais o céu e busquem o céu. Esse é o desafio da família, compor a sua família na terra, de modo que essa família anseie com todas as forças chegar ao céu, amar a Deus, confiar em Deus. É por isso que homem e mulher se juntam, criam seus filhos, educam eles na fé, para que como família possam amar Deus e um dia estar na eternidade com esse Deus que primeiramente nos amou. E o outro sacramento que está dentro do serviço é o sacerdócio. Ou seja, é aquilo que eu vinha falando no vídeo anterior. É o ministério ordenado dos bispos, dos padres e também dos diáconos. É um só sacramento, mas dentro dele tem três etapas. A gente chama de 3 graus. O primeiro grau é o sacramento, é a ordenação diaconal, o segundo grau, a ordenação presbiteral, e o terceiro grau, a ordenação episcopal. E esse sacramento, ele está dentro do serviço. Por isso, o padre é aquele que está diante da comunidade para servir ao povo de Deus, do qual ele também faz parte, e juntos, assim, chegarem e alcançarem o céu. Essa é a missão daqueles que são ordenados diáconos, padres e bispos. Claro que cada um vai ter uma especificidade dentro do seu ministério. Os diáconos têm algumas funções, os padres outras e os bispos outras funções, é claro. Vamos ver um pouco mais sobre as funções do diácono, então? Te espero no próximo vídeo.